Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, eu sou a professora Cleonete, essa é a disciplina Ética nas Relações Comerciais do curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos médios, os olhos castanho, estou vestindo uma camisa nas cores branca e preta, a calça preta e o sapato preto. O sinal que me identifica na comunidade surda é este, Cleonete. Eu estou agora no estúdio de gravações do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao meu fundo tem uma parede branca com as palavras EAD, Mudando Realidades, em tamanho grande e na cor verde. E hoje nós vamos para a nossa quarta aula da disciplina de Ética nas Relações Comerciais e vamos trabalhar o tema da responsabilidade social e corporativa. É um tema que está totalmente relacionado ao conceito e à ideia de ética que a gente vem trabalhando aí desde a primeira aula, como a disciplina em que a gente reflete as questões morais, a questão sobre o bem e o mal, em que a gente reflete e reforça a importância de uma visão coletiva da sociedade, né? Uma vez que a empresa não é uma ilha, a empresa não está isolada e todas as ações dessa empresa impactam diretamente ou indiretamente a comunidade em que ela está inserida e também a sociedade e até toda a humanidade, né? Eu gosto de pensar assim que todas as nossas ações afetam a humanidade em si, né? Então vamos trabalhar aqui o conceito de responsabilidade social corporativa, a RSC, que também é conhecida como cidadania corporativa ou consciência corporativa, né? Durante a nossa aula nós vamos usar esse conceito mesmo de responsabilidade social, é um conceito que eu gosto muito de usar e algumas vezes nós vamos usar essa sigla RSC. Então, o que é a responsabilidade social corporativa? São todas as ações, né, de uma empresa ou de uma organização cujo objetivo é alcançar um benefício social maior, que não se restringe à maximização dos lucros dos seus acionistas e cumprir com todas as suas obrigações legais. Então, uma empresa que busca ter uma responsabilidade social, ela vai efetivar, né? Ela vai planejar ações que tragam esse benefício social maior e também vai estar sempre de olho aqui nas obrigações legais dessa empresa. Existem algumas tendências atuais da ética no campo da governança corporativa e essa tendência é a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. E essas tendências ou essa opção das empresas de estarem desenvolvendo ações, né, que busquem essa responsabilidade social, ambiental e sustentável, ela vem como respostas ao público, respostas ao consumidor, que está cobrando essa responsabilidade das empresas, né? Uma vez que as empresas utilizam aí de meios ambientais, né? Estão nas comunidades, estão nas sociedades, elas têm que ter essa responsabilidade e o público está cobrando isso, né? A sociedade está cobrando isso. Isso é muito claro quando a gente vê empresas, por exemplo, que fazem os seus produtos utilizando algo da natureza, né? Aqui quem produz papel, que usa a árvore, né? Precisa da árvore, da madeira para produzir o papel. Empresas de cosmético que precisam usar
plantas e ervas, né? Como que elas fazem então para ter a sustentabilidade, para garantir para a sociedade que estão respeitando o meio ambiente, as empresas que estão na localidade, como elas fazem para se relacionar com a sua comunidade, mostrar que estão contribuindo, né? Não apenas tendo lucro com aquela comunidade, com aquelas pessoas, mas também trazendo renda para as pessoas daquela comunidade. Então a sociedade ela está cobrando isso, né? Mas como que se dá essa cobrança, né? Como é que a sociedade está de olho nisso aí? Então nós temos algumas abordagens da responsabilidade social corporativa. Algumas empresas assumem uma determinada abordagem, outras assumem outra, né? Nós temos a abordagem que chama de abordagem instrumental. Que abordagem é essa? É uma abordagem que a empresa assume que a única obrigação de uma corporação é obter lucro para seus acionistas e para prover bens e serviços que atendem à necessidade dos clientes, né? Então vejam que é utilizando a empresa apenas como um instrumento para obter lucros, né? Tanto para a empresa quanto para os seus acionistas. Então, essa abordagem é uma abordagem que foi defendida pelo Nobel Milton Friedman. Ele diz que o gerente tem que cumprir seu papel de atender às expectativas de seus empregadores, né? Então, o gerente ele não tem que estar preocupado com uma responsabilidade social ou ambiental ou alguma coisa do gênero, mas ele tem que cumprir aquilo pelo qual ele foi contratado. Então, essa abordagem instrumental, né, o uso da empresa como instrumento para o lucro, foca o mundo interno da empresa e supõe que não haja consequências externas para as ações da empresa. Aí nós temos uma outra abordagem, que é a abordagem do contrato social. Nessa abordagem do contrato social da gestão corporativa, é quando a empresa reconhece que há um mundo lá fora, né? E que este mundo ele está sendo afetado pelas ações da empresa. Supondo que o crescimento econômico seja continuado, traria um igual avanço para a qualidade de vida, né, das pessoas, dos seus colaboradores e também dos demais stakeholders. Essa abordagem, ela é uma abordagem que ela foi se desenvolvendo a partir de alguns debates feitos por ambientalistas, defensores dos direitos do consumidor, consumidores, né, que começaram a questionar as premissas corporativas fundamentais, né? Que premissas corporativas fundamentais são essas? A questão do lucro, né? Uma empresa está para o lucro. Então, a sociedade civil organizada, ambientalistas e os consumidores passaram a questionar essa abordagem, né, ou essa postura da empresa de estar com vistas apenas para o lucro. E daí cria-se então essa abordagem do contrato social, né? Então a empresa ou as organizações, de uma maneira geral, criam como que um contrato social com a sociedade, né? Identificam e reconhecem esse mundo lá fora que se relaciona diretamente com as empresas. Então, a corporação depende da sociedade para sua existência e crescimento, né? Na abordagem do contrato social, a empresa ela reconhece isso, reconhece que ela tem obrigação de atender às demandas dessa sociedade, em vez de apenas demandas de um grupo-alvo de clientes, né? Independente de quem são os seus clientes, o seu grupo-alvo, se a empresa está instalada em uma determinada comunidade, em uma determinada sociedade, ela também tem que reconhecer as demandas dessa sociedade. Reconhece todos os seus stakeholders, ao invés de apenas os seus acionistas, e reconhece que existe aí um mercado, né, competitivo. Nesse mercado competitivo, geralmente, quando as empresas estão em crises, elas buscam diminuir os seus custos, e a diminuição de custos nas empresas quase sempre
diz respeito ao desemprego, ou seja, existem aí dentro da empresa ações para diminuir o custo, é sempre no sentido de diminuir, né, o número de seus funcionários, e assim diminuir os custos. Então, quando essas pessoas são demitidas, perdem os seus empregos, isso afeta diretamente a comunidade, né? Afeta também os impostos e, consequentemente, os serviços estatais. Então, uma empresa que tem uma responsabilidade social, que tem essa abordagem aqui do contrato social, ela vai pensar em toda essa cadeia aqui, né? Quando ela for fazer o seu planejamento diante das crises, né, econômicas em que nós vivemos. Nós tivemos agora, na pandemia, vários exemplos de empresas que tiveram essa responsabilidade social, né, que buscaram aí permanecer com seus empregados, mesmo no momento de muita crise, em que as portas estavam fechadas, né, mas fizeram acordos com esses empregados, mantiveram esses empregos, se preocuparam com a comunidade em torno, né, muitos restaurantes com as portas fechadas passaram a distribuir alimentos para a comunidade em que eles estavam inseridos. Então, isso são ações de responsabilidade social, né? Se a gente, às vezes, mas como que são essas ações? É o olhar para as pessoas mesmo, isso é responsabilidade social. Então, os restaurantes fecharam, as empresas fecharam, mas mantiveram seus colaboradores, diminuíram um pouco o salário, né? Negociaram, mas mantiveram durante toda a pandemia, não tiveram lucros, mas tiveram o que a gente chama de responsabilidade social. Okay? Isso numa abordagem do contrato social, né? Quando a empresa ela tem essa visão dessa abordagem do contrato social na responsabilidade social corporativa. E aí Jim Roberts, professor de marketing, quando ele fala dessa abordagem do contrato social, ele nos diz: gosto de pensar na responsabilidade social corporativa como fazer algo bem fazendo bem. Fazer o que é do interesse de longo prazo do cliente é, em última análise, fazer o melhor para a empresa. Fazer o bem ao cliente é simplesmente um bom negócio, né? Então, é um erro, né, na visão de Robert, que o empresário ache que fazer o bem para o cliente não seja um bom negócio. E, na verdade, é um bom negócio, né, na perspectiva da abordagem do contrato social. E aí, pessoal, nós temos 5 principais tendências por trás da responsabilidade social corporativa. Por trás por quê? Porque isso não surgiu do nada, né? Não foi assim, vamos ser responsáveis socialmente. Não. É todo um movimento da sociedade, né? Todo um movimento da tecnologia, também o surgimento de novas tecnologias, de novos modelos de sociedade, de relações comerciais. Uma das tendências que está por trás, né, das empresas adotarem essa abordagem do contrato social e da responsabilidade social é a transparência. Nós sabemos hoje que com a tecnologia, com as redes sociais, com a internet, é muito difícil uma empresa manter oculta, né, as suas ações, até mesmo seus relatórios financeiros, né, tudo isso está dentro de uma transparência muito grande, então não tem como você ocultar muita coisa com relação ao seu cliente e também à sociedade. Um outro aspecto é o conhecimento, né? O conhecimento também por causa aí dessa tecnologia que nós temos, das redes, da internet, né? As pessoas têm muita informação, então o volume de informação é muito grande e a economia, ela gira em torno dessas informações, né? Então não tem como a empresa fugir disso. Também essa visão da sociedade, da importância da sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade social, né? Então, a sustentabilidade social é quando a empresa contribui
para a sociedade no aspecto econômico, né? Quando ela contrata pessoas e faz a economia girar e faz a vida dessas pessoas melhorarem, quando ela contribui na formação também educacional dessa comunidade. Então isso é a sustentabilidade social, né? Quando ela contribui para que as mães possam deixar os seus filhos na escola, tendo um horário flexível. Então a sustentabilidade social ela está muito relacionada, pessoal, em a empresa adotar ações, adotar políticas que possibilitem que as pessoas possam trabalhar, possam ter um lazer, que a mãe que está trabalhando esteja tranquila, que o filho está na escola, está na creche. Então a empresa ela pode contribuir para que exista uma creche na comunidade em que ela está inserida, ela pode fortalecer essa creche, ela pode flexibilizar o horário da mãe, ela pode dar preferência às pessoas do entorno para serem contratadas para essa empresa. Então isso é responsabilidade social, isso é sustentabilidade social. Então ela está contribuindo para que as pessoas possam se sustentar naquela comunidade, ok? E também nós temos a sustentabilidade ambiental, né? Que essa é bem claro, já é você ter uma responsabilidade com o meio ambiente, né? Então, algumas empresas têm essa responsabilidade com o meio ambiente, pensam nessa sustentabilidade ambiental e essas são reconhecidas como empresas que têm a responsabilidade social corporativa. E também nós vivemos em um mundo globalizado, né? Então, hoje, isso para a gente, do ponto de vista da ética corporativa, da ética da administração, é muito positivo, porque a gente vê exemplos desde lá da Europa, dos Estados Unidos, né, de empresas que trazem essa pegada da sustentabilidade, essa pegada da responsabilidade social corporativa, e isso chega até nós, né? Não existe mais limites, não existem distâncias quando a gente fala de globalização. Um outro aspecto também para essa cobrança, né, da responsabilidade social corporativa é a falência do setor público, né? O setor público ele não dá mais conta de atender todas as demandas da sociedade. Então, muitos, se não a maioria dos países em desenvolvimento, são governados por regimes disfuncionais que variam do infeliz e desorganizado ao brutal e corrupto, né? Então, o setor público não consegue mais atender todas as demandas da sociedade. Então, o setor privado ele tem que entrar realmente, né, nesse processo de dar mais qualidade de vida para as pessoas. E aí nós temos 3 tipos distintos de responsabilidade social corporativa: a responsabilidade ética, altruísta e a estratégica. A responsabilidade social corporativa ética nas organizações buscam um senso claramente definido de consciência social quando ela gerencia suas responsabilidades financeiras, quando ela gerencia as suas responsabilidades legais para com a comunidade local, e também as suas responsabilidades éticas de fazer a coisa certa para todos os seus stakeholders, né? Aí a gente nem precisa falar mais, aí inclui tudo, né, pessoal? Tanto quem tem relação direta, quanto quem tem relação indireta, os colaboradores, a comunidade, enfim. E a outra ética é altruísta. Responsabilidade social corporativa altruísta. Pessoal, existe uma confusão que as pessoas fazem, né? Quando a gente fala de responsabilidade social nas empresas, geralmente as pessoas pensam em ações sociais, né? Em doação de alimento que a empresa faz e tudo. Isso não é bem uma responsabilidade social, né? Isso são apenas ações de filantropia. Então, a responsabilidade social altruísta ela é mais ou menos nessa abordagem aí, né? Ela tem uma abordagem filantrópica.
apoiando iniciativas específicas que contribuam com a comunidade local, né? Ou seja, iniciativas específicas contribuam com a comunidade local da empresa ou com determinados programas nacionais e internacionais. Então, essa responsabilidade social aqui, que é chamada de altruísta, né, em termos éticos, essa contribuição é feita com fundos que por direito pertencem aos acionistas. Essa responsabilidade social altruísta, pessoal, ela não seria reconhecida, vamos dizer assim, do ponto de vista da ética da administração, da ética corporativa, porque ela trabalha com filantropia, né? E filantropia é diferente de responsabilidade social corporativa, né? A responsabilidade social corporativa, ela é muito mais ampla, né? Ela vai muito além, e a gente já deu vários exemplos aqui. E a filantropia, ela está aqui, como eu falei, né? Para iniciativas específicas, doação de cesta básica, contribuir com doação em algum patrocínio em algum evento, patrocínio em algum programa, né? Isso, de fato, não é reconhecido como responsabilidade social corporativa, tá, pessoal? Então, fazer filantropia é uma decisão da empresa e coloca os acionistas individuais na posição desconfortável de involuntariamente apoiar causas que talvez não apoiassem por vontade própria, né? Então, existe aí uma contradição, inclusive dentro da empresa ou dentro da corporação, sobre essas ações, né? A legitimidade dessas ações. E a responsabilidade social corporativa estratégica, ela corre o risco, né, como o próprio nome diz, estratégica, de ser percebida como um comportamento interesseiro por parte da organização. Esse tipo de atividade filantrópica tem como objetivo programas que gerem a maior publicidade ou fundo de comércio para a organização. Então, esse tipo de responsabilidade social corporativa, a estratégica, ela também é muito questionável, né? Porque a empresa, ela só age aí quando ela tem um interesse maior, um interesse bem estratégico mesmo, né? De marketing dessas ações. Então, se nós observarmos aqui, pessoal, dentre esses três tipos de responsabilidade social, a responsabilidade social ética, né, é realmente a responsabilidade social que representa o que a gente entende como responsabilidade social corporativa. E aí a gente traz para vocês os principais componentes de uma política ética nas empresas, né? Estabelecer um código de ética, a gente já falou disso aqui, da importância do estabelecimento, apoiar esse código de ética com amplo treinamento ou capacitação, né, para cada membro da organização. É importante que cada membro entenda dentro da sua função, dentro das suas atividades, o que ele pode, né, como ele pode estar usando esse código de ética. Contratar um executivo de ética também é uma boa opção para uma empresa que não, às vezes tem um código de ética, mas a empresa não está conseguindo efetivar esse quadro, né, fazer com que realmente ele aconteça na empresa. Elogiar e recompensar comportamentos éticos, promover o compromisso com o comportamento ético e o monitoramento, né? A gente falou que o código de ética não é para apenas monitorar, mas é importante que esse monitoramento seja feito, não como uma cobrança, mas como uma forma de informar, né, de capacitar e de mostrar para esse colaborador no que ele está errando. E aí, os principais componentes de uma política ética nas empresas, principal, né? A gente tem aqui a transparência, as empresas têm que manter essa transparência, todos têm que saber o que está acontecendo, todos têm que saber quais são os valores, quais são os princípios dessa empresa,
onde que está o código de ética, qual é a missão, qual é a visão dessa empresa. Isso tem que estar explícito, né, nos corredores da empresa. As pessoas têm que ter acesso aos documentos para que elas possam responder à empresa da forma que a empresa espera ser atendida ou respondida. Políticas éticas proativas, né, ou seja, preventivas, não só esperando que o problema aconteça, mas fazer algo antes que esse problema ocorra, e a integridade organizacional. Então, esses componentes aí, eles são fundamentais, né? A empresa que seguir essa transparência, essas políticas éticas proativas, ela vai estar realmente buscando aí, né, essa ética na administração, essa responsabilidade social, essa responsabilidade ambiental e sustentabilidade. Então, pessoal, para finalizar aqui, né, eu trouxe uma frase que eu acho que vai ajudar bastante aí a liderança. A administração moral exige uma liderança ética. Então, vocês que estão aqui no curso de gestão comercial, que provavelmente vão ser líderes nas empresas, vão estar colaborando. Então, para que a gente tenha essas empresas que têm responsabilidade social, que têm uma ética na administração, a gente precisa ter também líderes éticos, ok? Foi um prazer estar com vocês, desejo sucesso na disciplina e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.